Em mais uma partida onde o Goiás repete os mesmos erros, leva um gol no primeiro ataque do adversário, logo no começo do primeiro tempo, foi assim no segundo tempo também, um banco muito limitado, as escolhas da diretoria também na montagem desse elenco, que é até qualificado, é corajoso, a gente viu, por exemplo, digamos, não qualificado, uma coragem para sair jogando, enfim, para tentar um pouco de algo diferente no primeiro tempo, algo que não se sustentou, né, para a segunda etapa. Enfim, o Goiás até consegue ter a posse de bola, mas falta aquele cara de definidor. No segundo tempo o gás vai acabando, o ritmo vai baixando também e o time não consegue, né, dar quase que despedaça, né, dentro de campo e não consegue mais criar tantas jogadas assim. Enfim, um resultado normal, natural contra o Flamengo fora de casa, mas de novo, os mesmos erros da arbitragem, a diretoria do Goiás só meio que reclama, né, digamos, disfarçadamente, mas fazer algo, enfim, buscar uma resposta na CBF, na Federação Goiana, isso nunca acontece, né, apenas reclama daqui na rádio, reclama dali em nota oficial, mas não faz algo, digamos, efetivo, diferente, alguma mudança, que sempre ocorre esses erros contra o Goiás, em favor, geralmente, contra a camisa mais pesada, né? Enfim, trazer um pouco mais de detalhes do que foi esse jogo de hoje. Não é o fim do mundo, uma derrota normal, enfim, mas mesmo assim, um jogo onde que fica de novo aquela falta de elenco dentro da equipe, enfim, dentro do Goiás na montagem de 2023, falta de peças no banco de reservas, até que o Diego Gonçalves hoje entrou bem, né, milagrosamente ali nos minutos finais, mesmo assim, pro geral do elenco, a falta de opções, por exemplo, de ataque, o Goiás não tem um jogador velocista, não tem zagueiros dentro do seu elenco, teve que colocar o Edu ali, a bola acabou estourando nele, né, a bomba explodiu nele ali no lance do pênalti, enfim, vários lances pra gente comentar nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final também o vídeo de hoje mais cedo, né, onde eu falei sobre algumas notícias envolvendo, por exemplo, o atacante da Belmonte, né, que vem sendo investigado naquela operação contra apostas, né, manipulação no futebol do ano passado, vestindo a camisa do Goiás. Vou deixar esse vídeo na tela final, combinado? Então bora lá, né, começar a nossa análise de hoje, onde que dá para dizer que o Goiás pecou de novo nos mesmos erros. Dá para dizer que no mesmo erro do ano passado, na montagem do elenco, o Goiás não tem zagueiros, ele tem a maior quantidade, mas não qualidade de jogadores no meio de campo, principalmente volantes. Então, nisso é a única coisa que o Goiás tem de positivo em relação ao ano passado. Mesmo assim, os zagueiros só tem 4 dentro do elenco, hoje teve que sobrar para o Edu, né, fazer aquela função ali pelo lado direito, mostrou que não tem ainda esse calibre, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, no ataque, o Goiás não conta com nenhum jogador de velocidade, nenhum velocista, um cara que carrega a bola, por exemplo, na explosão, demorou muito tempo para contratar um camisa 10, enfim, aquele mesmo erro do ano passado e sempre as mesmas desculpas, né, nem só do ano passado, mas há vários anos, né, o Goiás vem pecando nessa questão. E sempre erros da arbitragem, que acontece justamente contra o Goiás, aí vai ter uma reclamaçãozinha hoje, da amanhã, acabou, aí se soma aí até o próximo erro do Goiás, contra o Goiás, né, que possivelmente vai acontecer no próximo final de semana contra o Botafogo, aí a diretoria começa a falar de novo, mas enfim, buscar alguma solução, algo diferente, um posicionamento mais pesado, isso não acontece de maneira alguma, né, e a gente fica aqui meio de trouxa também assistindo esse futebol do Goiás, né. Enfim, o primeiro tempo aí do Goiás, que começou apenas com mudança, o Maguinho na lateral direita, ele entrou ali na vaga, digamos, do Dieguinho, né, que fez a função contra o Palmeiras, o Guilherme saiu do meio de campo, então, e o Edu também, né, o Edu e o Sidmar fazendo essa zaga reserva do Goiás nesse duelo no Maracanã. E de novo o Goiás assim, que o Flamengo ele sempre começa muito bem os seus jogos, com o apoio da torcida, aquela pressão inicial, geralmente é aí que o Flamengo costuma fazer seus gols. E o Goiás poderia ter um pouco mais de cabeça no lugar, porque conseguiu controlar sim a primeira etapa de uma maneira satisfatória, saindo jogando principalmente ali pelo lado esquerdo do campo, uma boa jogada também do Zé Ricardo com o Morelli estava um pouquinho desligado no lance com a bola, enfim, estava mais que prejudicando aquela saída de bola, essa função era mais com o Zé Ricardo, mas eu gostei da intensidade do Morelli, principalmente na marcação. O Dieguinho tinha bastante liberdade de ataque lá pelo lado direito, mas o Flamengo espetava muito também aquela sua ala, né, com o Everton Cebolinha principalmente. Então um jogo que até poderia ser um cenário, digamos, de um 0 a 0, se não fosse aqueles 4, 5 primeiros minutos, logo na primeira pressão do Flamengo, é óbvio que o jogo está começando, mas no primeiro lance de ataque do Flamengo, né, já tendo o pênalti sofrido em cima do Edu, enfim, acho que pelo lance ali deu para ver claramente, o Edu vai em cima do jogador, do Ayrton Lucas, que antes mesmo de sentir o contato, já começa a dobrar a perna. E eu penso da seguinte maneira,
por que o árbitro nem sequer vai no árbitro no monitor, né, revisar ali o lance no VAR. Se fosse o contrário, eu tenho total certeza, se ele desse um pênalti daquele para o Goiás, né, contra o Flamengo no Maracanã lotado, certamente ele iria revisar o lance no VAR e muito que possivelmente também iria anular a cobrança, né? Enfim, isso não acontece em favor do Goiás. De novo, acho que pelo menos o quarto ou quinto jogo consecutivo que o Goiás é prejudicado justamente contra o mesmo adversário. Mas enfim, a gente faz de besta aí, a CBF, diretoria, Federação Goiana, isso a gente está completamente acostumado. Não vai ser eu aqui que vou colocar minha cara, falar uma coisa exagerada, né, para depois acabar sofrendo as consequências. O pênalti muito bem batido pelo Pedro, que acabou sentindo, que foi substituído ainda pelo Bruno Henrique, onde colocou ainda mais velocidade nesse ataque do Flamengo. Então o Goiás errou principalmente aí. É óbvio, se a gente olhar desde o começo, não pode começar uma Série A com o Edu na zaga, né? Mas enfim, já começou o erro por ali. Nos primeiros minutos iniciais também você tem que conter o máximo a euforia, enfim, a pressão do Flamengo que vivia também, né, até essa vitória por 2-0. Faltou um pouco de inteligência para segurar o jogo. Nos minutos iniciais, espera passar pelo menos 10 minutos, 15 minutos. O Goiás não vem conseguindo fazer isso. Aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Internacional, que o Goiás levou o gol no segundo tempo. Teve o do Atlético Paranaense também, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, no primeiro lance de ataque, né, do adversário. O Goiás não consegue segurar e acaba já levando um gol, que obviamente a estrutura abala bastante. Pelo menos eu gostei da organização do Goiás. Foi um time que não desesperou, por exemplo, do que aconteceu no segundo tempo, né? É óbvio, com um a menos no duelo contra o Palmeiras, mas já vem aquele filme na cabeça, né? Não tem como negar. Mesmo assim, eu gostei do posicionamento do Goiás. Tentando sair jogando, com o Sidmar e também com o Sander. No meio de campo ali, a movimentação também do Dieguinho, que foi mal, principalmente na marcação. Ele com o Maguinho não conseguiram se entender muito bem ali com o Everton Cebolinha, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro também no meio de campo do adversário, né? Não tem como isso não interferir, né, de forma negativa, são jogadores espetaculares. Mesmo assim, acho que faltou aquele encaixe, uma marcação mais pesada por parte do Goiás. Até teve boas possibilidades, ali em meados dos 12 minutos, uma jogada do Vinícius no meio de campo, o Dieguinho faz um cruzamento e a bola passa pertinho, tanto do Matheus Peixoto quanto também do Vinícius. Teve aos 14 minutos também um outro bom cruzamento do Dieguinho, né, passa ali rente à trave do goleiro Matheus França, né, não, Matheus, deixa eu confirmar aqui o nome desse goleiro do Flamengo, o Matheus Cunha, né, que estava substituindo hoje o Santos no gol adversário. O Flamengo ficou até um jogo legal, né? O Sander aparecia ali pelo lado esquerdo, o Dieguinho com boas jogadas com o Vinícius. Acho que faltou um pouco de intensidade, principalmente do Palácio. O Goiás tem suas boas possibilidades, enfim, uma outra uma brecha, né, na defesa adversária. O Flamengo marcava muito atrás, então o Goiás até chegar ali perto da grande área, ele tinha uma tranquilidade muito grande. Acho que faltou tanto para o Palácio, que estava, por exemplo, fazendo uma boa partida no jogo contra o Palmeiras, foi bem contra o Ginásio, principalmente contra o Internacional e o Corinthians. Faltou um pouco daquele Palácio no meio de campo do Goiás, indo para cima da marcação, fazendo jogadas mais rápidas. Ficou muito semelhante, por exemplo, àquele primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo do jogo contra o Universitário, na Sul-Americana, onde o Goiás tinha muita posse de bola, rondava a área do adversário, mas não sabia o que fazer, não decidiu o jogo logo. Tipo assim, a gente vai, por exemplo, começar pelo lado esquerdo, passar no Vinícius, joga no Sander e ele cruza para dentro da área. Não tinha muito isso. O Goiás dava uns balões meio que alternativos, mesmo tendo muito espaço frente à grande área do adversário, né? Para o segundo tempo, isso foi corrigido muito bem pelo técnico Sampaoli e o Goiás basicamente ficou nulo no ataque nos últimos 45 minutos. Enfim, ainda voltando para o primeiro tempo, alguns bons contra-ataques do Flamengo, que nesse momento do jogo apostou mais em algumas bolas, tanto para o Everton Cebolinha quanto também para o Bruno Henrique. Teve ali um lance aos 21 minutos também, uma baita defesa do Marcelo Rangel. Se eu não estiver enganado, acho que foi o Bruno Henrique, enfim, um jogador errou ali a bola na sobra dentro da grande área. O Goiás tentava, mas muito com cruzamentos. O Vinícius errou muitas jogadas também de novo, né, nessa parte ofensiva. Dos 30 aos 35 minutos, o ritmo começa a cair. Aquele Goiás que estava mais com a posse de bola, por incrível que pareça, né? E o Flamengo jogando no contra-ataque. Meio que o ritmo cai, volta ali ao natural, o Flamengo tendo uma posse de cá, outro de lá, ficando um jogo mais franco, mas nada, digamos, de tiroteio, né, para um lado e para o outro, ficou ali um pouco mais equilibrado. Dos 38 minutos teve uma boa jogada do Morelli com o Sander. O Vinícius ganha, chuta de longe, há uma boa defesa, né, do goleiro, acaba mandando para escanteio. Teve um chute também do Matheus Peixoto batendo de fora da área, acho que foi mais ou menos ali por volta dos 21 minutos, o Goiás conseguindo um escanteio e assim, poderia ter aproveitado melhor a bola aérea, né, nos escanteios. Enfim, acho que tanto a falta do Sidmar e também do Lucas Alter, acho que os dois ali fizeram muita falta nessa... do Sidmar não, do Bruno Melo e do Lucas Alter, né? Acho que os dois ali poderiam ter ajudado dentro de campo se tivesse, obviamente, nessa jogada aérea. Então o Goiás teve vários escanteios, tanto com o Palácios, né, batendo no lado direito
e o Sandri levantando pelo lado esquerdo e não conseguiu fazer nada. Enfim, ter um desvio ou algo nesse sentido, poderia ter aproveitado essa zaga alternativa do Flamengo também. E o goleiro, né? Até que o Goiás arriscou de fora da área, mas faltou aquele cara de maior definição na primeira etapa, né? Teve ali um cartão amarelo para o Vinícius, até que o Goiás fez um jogo franco. 5 chutes na primeira etapa, 2 na direção correta, o Flamengo chutou 8, 3 em direção ao goleiro Marcelo Rangel. 54% de posse de bola para o Flamengo, 46% para o Goiás. Então até o Goiás teve mais escanteios, né? Foram 4 para o Verdão e outros 2 para o Flamengo. Acho que o Goiás poderia aproveitar nesses dois quesitos, tanto de tendo aquela posse de bola com muito espaço, o Dieguinho, o próprio Maguinho poderia ter aparecido mais pelo lado direito, ter um pouco mais de participação perigosa, com qualidade, com rapidez, agilidade do Palácios também no meio de campo, e o Vinícius, né, que tenta, enfim, é um cara esforçado, mas não consegue dar aquele último passo. Então, basicamente, esse repertório, né, do primeiro tempo. Deixa eu observar aqui se eu não errei nada, acho que basicamente isso, né? O Flamengo voltou para o segundo tempo, falando aqui lá já para o segundo tempo. De novo, nenhuma alteração e o mesmo erro da primeira etapa. O Goiás já leva o gol muito cedo. É óbvio, o Flamengo começou ali um pouco mais de posse de bola, o Goiás até ameaçava sair um pouco mais com qualidade com o Dieguinho pelo lado esquerdo, mas o gol saindo logo aos 7, deixa eu pegar aqui direitinho de novo, aos 4 minutos, né, um cruzamento ali pelo lado direito, onde o Goiás no segundo tempo deu um espaço tremendo para o Flamengo, nem o Maguinho nem o Dieguinho conseguiram se encontrar, na hora que o Sidmar precisava sair também formava um buraco no meio de campo, e o ritmo dos dois volantes, tanto o Zé Ricardo quanto o Morelli, abaixaram bastante. O Flamengo teve um total controle nos minutos iniciais, o Goiás teve muito mais sorte do que juízo. Dos 5 até os 39, 37 da segunda etapa, o Flamengo mandou no jogo, né? O Goiás nem sequer de longe foi aquela semelhança da primeira etapa, criando jogadas na linha de fundo, alguns cruzamentos, escanteios, esquece, né? O Goiás foi voltar a ter isso depois, lá nas últimas mexidas, por incrível que pareça, com o Diego Gonçalves entrando no time, né? Então ficou uma marcação muito frouxa, o Goiás meio que olhava, mas não chegava junto, e assim acabou saindo o gol, né? Do Everton Ribeiro, um golaço, né, até fugi a palavra aqui agora, cara. Um golaço de letra, né, então faltou tanta marcação do lado direito, onde o Cebolinha cruzou com muita liberdade, o meio de campo também só ficou olhando, ficou ali marcando, mas não vai em cima, não dá o bote, o cara bate de primeiro para dentro da área e um dos zagueiros poderia estar fechando, deixou o Everton Ribeiro, né, fazer todo o movimento com a perna sem atrapalhar, enfim, impossível do Marcelo Rangel pegar com a bola naquela distância. Então um golaço aí do Flamengo, mas de novo, aos 4 minutos, o Goiás não pode fazer isso. Segura um pouco mais o jogo, acalma, espera passar 10, 15 minutos, você vai para os últimos 30 minutos contra um time, digamos, pressionado, né? Jogando com um placar mínimo. Então, enfim, acho que falta muita inteligência e experiência dessa equipe, né, para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Eu nem culpo muitos jogadores nessa questão também, né? Enfim, aos 5 minutos, teve ali um bom chute do Zé Ricardo de fora da área, foi basicamente o único, tanto o Zé Ricardo quanto o Dieguinho, ele teve ali uma aproximação aos 8 minutos pelo lado direito, até esqueci disso, né? O Zé Ricardo chutou de longe e o Matheus Peixoto também deu um chute de primeira aos 8 minutos na entrada da grande área. Depois daquilo, o Goiás simplesmente desapareceu, né, do jogo. O Flamengo teve uma chance idêntica ao segundo gol, aos 11 minutos, né, sempre ali pelo lado direito do campo, nem o Dieguinho nem o Maguinho chegaram juntos, enfim, o outro cruzamento para dentro da grande área, a zaga marcando com os olhos, os dois volantes também na mesma característica. O Flamengo começa a marcar muito mais forte no meio de campo, então aquela história do Palácios muito solto, o Vinícius pegando a bola com muita liberdade, rodando para um lado para o outro. No segundo tempo a gente não viu isso do Goiás, eu acho que o time sentiu muito também na parte física, mas poderia ter, digamos, ter mantido pelo menos a postura de ficar mais com a posse de bola. O Goiás começou a rifar demais e aí o Flamengo tomou completamente conta do jogo. O Morelli também saiu com uma lesão ali na coxa, possivelmente deve ser algo muscular, vamos torcer que não, né? Mas saiu aos 15 minutos, entrou o William Oliveira que de novo, né, fez uma péssima partida pelo Goiás, teve um chute de novo do Everton Cebolinha aos 17 minutos, aos 18 também um bom corte do Sidmar em um contra-ataque. Outras alterações por parte do Goiás, entrou o Alisson na vaga do Vinícius e o Dieguinho também saiu para a entrada do Dodô, né, o segundo jogo do Dodô consecutivo aí pelo Verdão, não conseguiu aparecer muito, o Alisson muito menos também, o Dodô ficava mais ele responsável por alguns escanteios na reta final. O Goiás voltou a aparecer no ataque lá em meados dos 32, 34 minutos do segundo tempo, teve uma outra aproximação do Sandro, ele até consegue um escanteio, mas nada de muito perigoso. Aos 34 o Flamengo erra um gol ali também, uma jogada do Bruno Henrique em cima do Edu e do William Oliveira, a bola sobra para o Arrascaeta que mesmo caído, né, toma a bola dos dois, enfim, um lance bizarro, quase que o Goiás leva o terceiro. Aos 37 minutos entrou o Diego Gonçalves e saiu o Palácio. Por incrível que pareça, o Diego Gonçalves foi uma alteração boa. O técnico Emerson Ávila, ele teve ali pelo menos 3 boas chances, né? Aos 38 minutos um contra-ataque,
Após o William Oliveira ter salvado um gol também aos 37, a gente tem que ser justo também, deu um carrinho certinho ali em cima do Bruno Henrique e jogou a bola para escanteio. Na cobrança, o Maguinho consegue ali uma bela recuperação, né, na sobra para dentro da grande área, engata o contra-ataque já aos 38 minutos do segundo tempo, coloca o Diego Gonçalves cara a cara com o goleiro, né, o Matheus do Flamengo. Acabou que bateu ali meio que mascado, enfim, não conseguiu tirar, mas conseguiu pelo menos uma boa chance por parte do Goiás, que voltou a ameaçar aos 38 minutos e ficou mais com a posse de bola. O Flamengo colocou uns jogadores mais experientes, o Matheus França, né, um ponta ao volante, meio campista, meia direita do Flamengo também era o cara que tinha maior explosão nessa reta final, e aos poucos o Goiás foi ficando mais com a posse de bola e demonstrando até mesmo um certo carinho, chutando de longe, algumas boas cobranças também em bolas paradas. O Diego Gonçalves tentou a finalização também aos 44 minutos, acabou batendo mal de primeira. Teve um outro chute do próprio Diego Gonçalves aos 48 minutos, o goleiro do Flamengo pega, o Matheus Peixoto ainda bate por cima. Enfim, umas boas jogadas do Diego Gonçalves na reta final. Acho que o Goiás poderia ter mantido um pouco mais, não seria o jogo inteiro, porque é óbvio que o Flamengo é um time muito melhor do que o do Verdão, mas pelo menos ter mantido mais a posse de bola no primeiro tempo, para o segundo tempo, né, deveria ter acontecido. Se não fosse nos minutos iniciais, tem aquela pressão do Flamengo, é extremamente natural, mas pelo menos dos 20 minutos até os 40, o Goiás poderia ter controlado mais essa bola. Parece que cansou muito, desligou do jogo e sentiu meio que a pressão, né? As mudanças não surtiram efeito, o Emerson Ávila de novo teve que esperar demais para fazer as alterações, porque quando o Goiás vai mudando, o ritmo vai caindo muito, né? Então, enfim, acho que eu nem culpo o técnico nessa questão também não, mas poderia ter mantido um pouco mais a posse de bola. O Flamengo fez um jogo franco com o Goiás no primeiro tempo, o Goiás conseguiu encarar, teve mais, em alguns momentos, né, tendo até mesmo mais posse de bola, ficou ali bem parelho nesse quesito. Acho que o Goiás poderia ter rifado menos a bola no segundo tempo e deu sorte, né, de não ter levado um terceiro gol. Talvez até merecia fazer um golzinho, enfim, mas um placar justo também seria 3-1, 2-0. Não está de mau tamanho por parte do Goiás, não, que não conseguiu fazer uma boa partida nessa parte defensiva, que já vem sofrendo desde o começo do ano, né? Quando o Goiás é apertado, geralmente ele leva pelo menos 2 gols. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito dessa partida, o que você acha que pode mudar, mas como falei, de novo repetindo os mesmos erros. É sempre a arbitragem tendenciosa, se é para um lance, para um lado é uma coisa, se é para o outro, nem olha, né, no monitor, não tem VAR, não tem discussão, nada nesse sentido. A diretoria bate no momento, mas depois esquece, aí depois quer jogar tudo na conta da Federação Goiana. Tem outros pontos também. A montagem do elenco é muito fraca, os reservas, né, pelo amor de Deus, do Goiás não consegue ser nenhum banco para a Série B, não botaria medo dos que os jogadores do Goiás hoje têm no banco de reservas. Enfim, é muito limitado esse time do Goiás, mas pelo menos dentro de campo a gente observa uma organização, um time que tem uma ideia, enfim, uma característica do técnico Emerson Ávila. De novo não tendo um zagueiro, de novo não tendo um velocista, enfim, mais uma Série A que o Goiás vai ter que rezar demais para tudo dar certo, para as apostas vingarem, né, e conseguir aí os milagrosos 45 pontos, onde já acomodamos, né, há bastante tempo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também a respeito desse duelo. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, outros vídeos gravados, né, aqui no decorrer da nossa semana no YouTube do Goiás News, o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição, o Instagram também do Goiás News, você encontra tudo aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Fechado? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!